Vamos iniciar então, vamos orar. Eu não sei se a gente vai ter alguma canção hoje, ou se Lô e Isaac tem alguma, ou pro início ou pro final, mas a gente vai ouvindo a voz do Senhor para ver como ele vai conduzir, né? Eu estava ouvindo ainda há pouco, antes de a gente iniciar aqui, uma canção que eu gosto muito, que fala quem sou eu que o rei viria para nesse mundo, né, deixando a sua glória, se entregar no madeiro, né? Quem somos nós? E hoje o texto de João vai falar muito desse rei, né, desse Deus maravilhoso e de nós, né, criaturas desse Criador maravilhoso que muitas vezes somos arrogantes, né, acreditando que o mundo gira em torno de nós, dos nossos problemas, da nossa vida. Então, que a gente possa refletir nessa noite o privilégio que a gente tem aqui de poder exaltar, de poder conhecer um pouco mais, de poder ter inspiração maravilhosa nesse Deus que é tão grandioso, tão maravilhoso e ao mesmo tempo nos ama tanto a ponto de deixar toda a sua glória vir nesse mundo e se entregar numa cruz para nos dar vida, né? Então vamos orar em lembrança, lembrando que esse Deus hoje está aqui conosco. Seu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Pai amado, eu te agradeço porque é tu que nos conduz, que nos traz, que nos conclama, Pai, para te buscar. Porque a nossa carne, nossa vontade, ela é má, Senhor. Mas a tua mão é poderosa e nós sabemos que onde tem abundado o pecado, superabunda a tua graça, Pai. Nós somos alvos da tua graça e nós somos privilegiados, Pai, porque a tua luz que ilumina o coração de cada um de nós, a tua luz nos faz enxergar que tu és o único caminho, Pai, que tu és a verdade. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos hoje em comunhão. Obrigado pela tua palavra que nos faz caminhar na tua direção. Abençoa, Pai, as nossas vidas hoje. Abençoa o nosso entendimento, que possamos, nesse relacionamento contigo, Pai, caminhar um pouco mais. Senhor Deus, usa as nossas vidas segundo a tua vontade. Usa a minha, usa a vida dos meus irmãos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. A gente está começando um estudo no livro de João e semana passada a gente falou um pouquinho como seria esse estudo que vai levar um certo tempo, porque a carta do Evangelho de João é um evangelho muito interessante, quando principalmente comparado com os outros três evangelhos. São evangelhos muito similares, né? Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é um evangelho que tem um foco em Jesus como Deus, mas ao mesmo tempo ele tem uma palavra que o Regis usou semana passada, ele tem uma intimidade exposta, né? Ele mostra para gente um Jesus mais íntimo. E a gente vai perceber isso na forma como João relata esses diálogos, esses encontros, os sinais. Eu pedi os irmãos para lerem o Evangelho todo e ler algumas vezes, né? E a gente vai percebendo algumas coisas à medida que a gente vai lendo e alguns cortes na escrita que te chamam a atenção. Repara que o primeiro sinal que é feito no livro de João, os milagres são chamados de sinais, na verdade, né? E a gente leu lá que no capítulo 20, muitos sinais foram feitos, mas estes foram deixados aqui para que nós creamos e em crendo tenhamos vida. E o primeiro sinal que fecha o primeiro capítulo é um sinal que acontece num casamento, né? Numa festa de casamento. E o início do livro de João começa com o princípio de todas as coisas. E se a gente pega, fazendo só uma comparação muito simples, né? O princípio que conhecemos em Gênesis, né, com a revelação, Apocalipse, né? A gente está falando do princípio em Gênesis com o banquete que é a festa de casamento do nosso Senhor, né, em Apocalipse, onde a igreja, né, é a sua noiva. Então, repare que esse iniciozinho de João também dá esse entendimento, né?
Mas isso é só para mostrar um pouco da grandeza desse evangelho para gente e o que ele vai trazer. Hoje, a gente vai focar no texto que a gente separou, no capítulo 1, do verso 1. Eu tinha colocado até o verso 18, mas eu vou até o verso 14 hoje. Eu vou deixar do 15 em diante para o próximo estudo. Porque do capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, já tem tanta coisa aí, acho que a gente não tem nem. Enfim, teríamos semanas só nesse pedaço de palavra aqui. Mas eu quero explorar algumas coisas interessantes com os irmãos. Eu vou compartilhar a minha tela, que aí vocês conseguem ler também no celular de vocês ou na minha tela aqui. E aí todo mundo lê junto. A gente vai dar uma lida. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, né? Eu tô com a versão a NVI, mas a Almeida também vai trazer para a gente tudo que eu gostaria de explorar com os irmãos hoje. As duas versões elas trazem, então não tem uma diferença muito grande para a gente hoje. Eventualmente a gente até bota as duas versões aqui para comparar, mas hoje a gente vai ficar com a NVI. Vamos ler juntos. Eu vou ler aqui, vocês acompanham. Depois eu vou fazer alguns comentários e obviamente isso é um estudo onde não sou só eu que vou falar e contribuir. O Espírito Santo de Deus usa a vida de cada um de nós. Então sintam-se à vontade para compartilhar o entendimento de vocês. Demetrios, Fale, talvez Zé. dá mais uns 2, 3 euros de zoom aí, só para o pessoal que está no celular poder talvez acompanhar melhor, que dá para ler, mas tem que fazer uma forcinha. Tá bom aí? Aí deu beleza agora. Espera aí que agora também não. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo na tela. Acho que aqui foi, né? Ficou tranquilo para quem está no celular? Então vamos ler esse pedaço aí do 1 ao 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. A semana passada, quando a gente estava fazendo essa introdução ao livro de João, algumas coisas foram ditas e a gente já pegou um pouco da linguagem de João, né? João, ele vai escrever o Evangelho e não vai ser junto ou no mesmo período que os outros evangelhos serão escritos, vai ser num período posterior. Mas João vai ter já, antes de escrever o Evangelho de João, ele já vai ter tido uma experiência anterior, que é o que a gente conhece como Apocalipse, né? Então isso foi dito lá semana passada, que João provavelmente estava ali, ele já está no final da sua vida, estava ali em Éfeso, né? Tinha voltado ali de Patmos, ele tinha tido aquela experiência de revelação. Então você imagina, e tinha vivido tudo que os discípulos de Jesus haviam vivido. Ele, João, ele mesmo diz,
é aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo que recostava a sua cabeça no peito de Jesus, né? Então ele tinha sempre essa intimidade com Jesus. Então ele vai relatar nesse evangelho uma perspectiva que ela é cheia não só desses fatos históricos ali da caminhada de Jesus, mas também daquilo que ele observou em revelação. Por que eu estou trazendo isso para a gente? Porque uma das coisas que aparecem já no início do Evangelho de João, que é diferente dos outros evangelhos, é o próprio relato do início da história, do início do personagem. Todos os evangelhos vão falar de Jesus, vão falar do personagem Jesus. Mas se você compara os inícios desses personagens, você vê uma diferença. Por exemplo, Mateus vai falar da genealogia de Jesus, e como Mateus fala majoritariamente para um público judeu, ele vai pegar essa genealogia, vai parar em Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé judaica, né? É o patriarca. Se você pega lá em Marcos, por exemplo, a genealogia que está em Marcos ou Lucas, se eu não me engano, acho que é Lucas, na verdade, vai falar mais para os gentios. Você vai ver que a genealogia ela já passa de Abraão, ela já chega inclusive em Deus, né? Por quê? Porque o ouvinte daquela narrativa ele não está muito preso ao judaísmo, aos fatos históricos, né? Então, o autor do evangelho ele vai passar um pouco adiante, vai trazer essa perspectiva de genealogia até Deus, né? Mas em João você vê uma perspectiva de genealogia que na verdade sempre existiu, né? João vai trazer aqui Jesus como o, o, o Deus eterno que sempre existiu. Ele vai trazer essa. A gente vai ver aqui que Gênesis, né, que é a história do homem, ela, na verdade, ainda nem havia começado quando João começa a relatar o início da história do seu personagem principal, que é Cristo. Então, essa é a primeira coisa. E por que ele faz isso, né? Ele faz isso porque ele tem essa experiência, como todos os evangelistas tiveram, né, de Jesus como Deus, mas principalmente porque ele teve essa revelação do Cordeiro, né? Você vai ver aqui que ele vai usar no início do evangelho, no verso 1, no princípio era aquele que é a palavra. Olha que interessante como João ele começa o evangelho falando de Cristo, né? E ele vai falar de Cristo, a gente sabe disso porque no verso 14 ele vai falar de Jesus encarnado, e a gente sabe que todo o evangelho ele está falando de Cristo, mas ele começa dizendo, no princípio era aquele que é a palavra. Se a gente olha lá em Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse, quando está se falando ali do Cordeiro, existe um adjetivo que é dado também ao Cordeiro. E esse adjetivo é o mesmo adjetivo, ou a mesma palavra que é usado aqui, a palavra, logos, né? Se a gente abrir aqui, deixa eu abrir aqui para vocês aqui, só para a gente... Ih, Isaac, eu diminui um pouco agora. Perdão aí, cara. Não tem problema não. Ó, Apocalipse 19, aqui no verso 13. Ó, está vestido... Eu vou mostrar mais alto aqui para você. Melhorou? Ó, está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Então, repara, essa palavra de Deus aqui, ou palavra, no Apocalipse, na revelação de João, né? Logos, é a mesma palavra que é usada aqui em João, capítulo 1. A mesma palavra que é usada aqui. Por que isso é importante? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ver é, João então já tinha algo na sua mente, antes de escrever o evangelho aqui,
Agora a gente precisa entender o porquê a palavra, né? Ali ele usou a palavra como um adjetivo de Jesus, do Cordeiro, né? A palavra de Deus. Aqui ele está falando, o princípio era aquele que é a palavra. Interessante que a gente passa, às vezes, batido aqui e não olha, mas repara que ele personaliza, né? No princípio era aquele, né? Que é a palavra. Não era aquilo, era aquele. Aqui já tem, se a gente olhar em outras traduções, né, já vai ter o ele, né, já tem um pronome aqui. Ou seja, já transforma a palavra em algo pessoal, né? Por que isso é interessante? Por que eu estou falando bastante da palavra? Essa palavra vai ficar muito com a gente hoje, ela é muito importante. Essa palavra em grego é logos, todo mundo já ouviu falar, né? Jesus é o logos. Só que às vezes a gente não percebe o quanto isso significa, né? Nessa época que João escreve, você tinha ali os gregos, João está em Éfeso, você tinha uma corrente de gnosticismo, né, os gnósticos, aquele pensamento filosófico que separava o que era sobrenatural do que é matéria natural. E os gregos, muito antes desse período aqui, já buscavam entender o universo. E essa palavra logos já era uma palavra conhecida entre os gregos. Para vocês terem uma ideia, Platão tinha o entendimento de que o logos era, na verdade, um agente, uma força, algo que explica a criação de todas as coisas. Quando esses gregos olhavam para o universo, quando eles olhavam para as coisas criadas, falavam, isso aqui não está aqui por acaso, existe uma ordem, existe uma organização que criou, concebeu todas essas coisas, e a isso nós chamamos de logos, né? Como se fosse uma força, né? Quem gosta de Star Wars aí, o pessoal cria na força, né? Outro significado dessa palavra que os gregos também conheciam era ideia ou conceito, que esse logos é, na verdade, um conceito, uma ideia, um pensamento, uma realidade, né? Uma mensagem. Então, os gregos eles tinham entendimento dessa palavra logos em duas vertentes. Uma força, um agente, algo que criou todas as coisas, e num outro entendimento, uma mensagem, uma ideia, um conceito, talvez uma realidade. João sabia disso. E João sabia que esses gregos estavam perto do caminho, mas distante ao mesmo tempo. Por que distante? Porque quando eles entendiam a criação de todas as coisas estavam certos, porém, quando eles não atribuíam a uma pessoa, eles estavam passando do ponto. E é exatamente isso que João vai fazer. Por isso que João já começa, a primeira frase, no princípio, era aquele. Então, quem é esse aquele? É um ele, é um ser, aquele que é a palavra. Então, João já está linkando aqui para os seus ouvintes, né? Tudo aquilo que eles entendiam do Criador de todas as coisas, da força por trás, João está dizendo, ó, isso tudo aí é um ser. Ele é um ser. E João vai além, ele vai continuar e vai falar, e esse ser, que era o Criador de todas as coisas, ele estava com Deus. Então, ó, agora ele vai falar, esse ser ele não está afastado de Deus, ele está com Deus. Esse estar com Deus aqui pressupõe um relacionamento, né? É um estar de estar junto, é um estar de se relacionar. E aí João vai complicar ainda mais a vida dos gregos agora, porque ele vai falar, e esse ser era Deus. Então, esse Criador de todas as coisas, ele não só existia desde o princípio, e é um ser, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, o que João está fazendo com isso? Ele está mostrando que, olha, de fato, o universo teve um começo, né? Todas as coisas foram criadas e elas foram criadas por esse Logos. E esse Logos, ele tinha o poder de criar todas as coisas porque ele era Deus. Agora, olha que interessante.
se a gente pega esse início de João e a gente compara com o início de Gênesis, tem muita similaridade, né? Porque João não está falando somente para os gregos. Aliás, ele majoritariamente vai falar para judeus. A gente vai ver que ao longo do Evangelho de João vão ter vários momentos onde Jesus vai se reportar aos judeus, porque ele vai estar, em muitos momentos, sendo retratado por João, ou escrito por João, em festas judaicas. Ele vai estar no momento onde os judeus vão estar celebrando e Jesus vai estar debatendo com eles ali. Então, Jesus vai falar muito para os judeus aqui. Então, a linguagem de João também incorpora uma linguagem para os judeus. E aí ele começa com o princípio de Gênesis. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você pega lá no princípio de Gênesis, você fala, é basicamente a mesma construção, né? No princípio, Deus, né, andava sobre a face da sombra das águas. Então, João tem uma retórica muito semelhante à retórica de um judeu, para que o judeu entendesse isso. E a questão da palavra para o judeu, ela também é muito importante. O judeu entende a palavra dita por Deus, né? Deus, quando cria todas as coisas, ele fala, né? Então, haja luz, né? Essa palavra dada, essa bênção dada, para o judeu ela tem muito peso. Então, João aqui ele vai unir essas duas cabeças, né? Tanto os judeus quanto os gregos, numa ideia que é Cristo. E ele vai entregar isso para esses homens. E aí o texto continua, ele estava com Deus no princípio. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. A gente, quando lê Gênesis, a gente vê que Deus fala e todas as coisas são feitas, né? E aqui nós temos que a palavra, né, e essa palavra, ela é responsável pela criação de todas as coisas, e sem essa palavra, nada dessas coisas teriam sido criadas. E a gente já viu aqui que João já define que essa palavra é um ser, né? Então, no limite, o que João está dizendo aqui é que Jesus é o agente da criação, né? Jesus é a palavra dita por Deus, a palavra viva de Deus, que cria todas as coisas. Todas as coisas foram, de fato, feitas por Cristo, para Cristo, em Cristo. Isso é desconforme com Gênesis, onde é Deus que está criando todas as coisas? Não. E a gente talvez não consiga explicar isso, mas a fala de Deus, a gente estudou Hebreus não tem muito tempo, né? Mas o capítulo 1 de Hebreus ficou bem lá atrás. Mas o que diz lá no capítulo 1, verso 1, né? No passado, Deus falou, né, pelos seus profetas, mas hoje ele fala. Aí, esse fala é em quem hoje? No Filho. Então, repara que Jesus, o Filho, é a fala de Deus, né? A fala de Deus. Essa fala de Deus é Jesus, o Filho, responsável por criar todas as coisas, pelo qual todas as coisas foram criadas. E aí vem uma outra palavra que eu quero trazer a atenção dos irmãos. A gente já falou de logos. Quando eu falei de logos aqui, eu não explorei ela 100%. A gente falou de logos na perspectiva do ser, do Criador, e Jesus é esse Criador. Então os gregos agora, então João, você está dizendo que o Criador de todas as coisas, que nós não tínhamos um nome para dar, que nós chamávamos de uma força ou de qualquer outra coisa, está dizendo que é uma pessoa. E João está dizendo, sim, é uma pessoa. Mas não só isso. Essa pessoa também é uma realidade, também é um conceito, também é um caminho, também é algo único. É a única ideia, é a única... E agora vai chegar no ponto que eu queria, que é no verso 4, onde o texto vai dizer, nele estava a vida. A gente aqui também, se a gente passa batido, esse vida pode parecer somente a vida humana, né? A vida biológica.
A palavra grega que é usada aqui não é a palavra grega para a vida biológica, bios. Aqui a palavra usada é zoe, que significa vida no seu mais complexo entendimento, né? A vida em todos os sentidos. Eu estava conversando mais cedo com o Biel, dando um exemplo muito simples, né? Tem muita gente que está vivo e está morto, né? O que é isso, estar vivo e estar morto? Você tem uma vida física, mas você não tem um propósito de vida, você não tem um significado, você não tem por que viver. Então você está morto. Aqui, essa vida que João está dizendo aqui, que havia na palavra, é a vida plena, é a vida completa, é a vida máxima. É a vida que envolve o presente, envolve o futuro, envolve a eternidade, envolve o plano físico, espiritual, emocional, é a vida completa. É o que os gregos chamam de zoe, né, que é a vida plena. E aí, se a gente fizer agora esse link com o logos, que é, na verdade, no limite, né, essa ideia, esse conceito, essa realidade, então a gente está dizendo que a única vida possível de ser vivida, existia em quem? Em Cristo. Então isso é que João está dizendo, pessoal, a vida estava nele estava a vida. Não havia, então, vida nenhuma possível, ainda que tivesse vida humana, ainda que tivesse vida biológica, ela era fadada a insucesso, era fadada à destruição, fadada à escuridão. Por quê? Porque a vida possível, numa realidade possível, só existia em Cristo. E ele continua dizendo, e esta era a luz dos homens. Olha que interessante, aqui a palavra luz também, ela tem um significado muito interessante, porque se a vida aqui reflete, então, a realidade possível, aquilo que é possível, que existe de verdadeiro, e essa palavra verdadeiro a gente vai ouvir de novo aqui no verso, deixa eu falar aqui rapidamente, porque eu puxei essa palavra e ela é importante também. Contudo receberam e creram aquele que a palavra não serviu entre nós, viu só agora. Perdi aqui. Daqui a pouco eu falo, mas aqui é verdadeiro no sentido de. O 9, o mundo é a verdadeira luz. 9. No 9, né? Ah, tá aqui. Obrigado, bebê. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Repare, ele usa de novo a verdadeira aqui, e aqui é a luz dos homens. Essa verdade, essa vida que é real e única possível, não significa que ela é verdade porque. Como é que eu vou dizer isso? Quando ela é verdade, é porque, na verdade, todo o resto é falso. Não é uma verdade que ela disputa com outras verdades. Tipo, olha, você tem uma realidade possível em Cristo, mas o mundo natural, por exemplo, possuía a sua verdade. Tá? Tudo isso que eu quero mostrar para vocês aqui traz para o pensamento de hoje, na nossa era, né? A gente pode, em algum momento da nossa caminhada, achar que há vida, né, sem Cristo. Algumas pessoas no mundo vivem assim, na verdade. Aliás, muitas pessoas no mundo vivem crendo que há vida possível sem Cristo. Né? O que João está dizendo aqui para a gente, se a gente extrapola o texto nesse entendimento, é que não há vida possível sem Cristo. O que há sem Cristo são um universo de mentiras, de coisas que são fadadas a um insucesso. Então, quando você imagina, por exemplo, né, se você pensa no mundo materialista, onde as pessoas imaginam que não, basta você fazer o bem, trabalhar, enfim, não fazer mal a ninguém, buscar suas coisas e tal, você vai viver uma vida, né? Essa vida vai, em algum momento, dar exatamente na falta da essência da vida plena. Vai dar. Querendo você ou não, por melhor que você a viva,
né? Ela vai dar na falta daquilo que é pleno, daquilo que completa e que significa. Por quê? Porque essa vida que é plena, essa vida que é abundante, essa vida que completa, ela só existe em Cristo. Então o que o texto está dizendo é que a única verdade é a vida que há em Cristo. E essa verdade, ela era luz para os homens. Ou seja, os homens, quando olham para Cristo e encontram essa verdade, né, o que a luz faz, né, no momento em que a gente está buscando alguma coisa? A gente acha um norte, né, a gente acha um caminho. Essa luz te conduz para essa vida plena. Então, quando você enxerga isso, quando você tem essa iluminação, você consegue partilhar dessa vida. Olha que interessante, a gente leu semana passada, no João 20, eu vou pular rapidinho para a gente lá, o texto base para o Evangelho. Olha o que diz lá para a gente, né? No verso 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Perceberam a importância? Que vida é essa aqui? Aqui é vida biológica? Tenham vida, tipo, sai da Covid agora, creio em Jesus e agora virei um cara forte, é isso? Não, é o mesmo conceito da vida plena que nós falamos anteriormente. É a vida no sentido de a vida real. Aqui, me perdoem o paralelo pequeno, mas é a pílula azul e a pílula vermelha lá no Matrix. Crendo em Cristo, nós temos a oportunidade de viver a única vida possível e real. Todos aqueles que não enxergam, né, por essa luz, que é Cristo, essa vida, vivem de que forma? Vivem presos a um conjunto de mentiras. Vivem presos a o que João vai falar, continuando o texto, as trevas. Então ele vai continuar aqui, ó, a luz brilha nas trevas. A luz está lá, mas as trevas não a derrotam. Aqui a tradução também pode ser as trevas não compreendem. Ou seja, aqueles que estão nas trevas e não enxergam a luz, vivem uma vida em escuridão. Esse não entender também é no sentido de confusão. É como se essas pessoas vivessem uma confusão mental. Uma confusão de eu não sei para que eu vivo. É aquelas, não sei qual é o propósito da vida, não sei o que eu faço, para onde eu vou, né, de onde eu venho, o que eu vou comer amanhã. Essa confusão, essa vida na escuridão, aqui não necessariamente, é isso que eu quero que vocês entendam, não necessariamente é uma vida em trevas, onde você vai ver, num primeiro momento lá, destruição, mortes. Às vezes lembra do Salmo 73, nós estudamos há 2 semanas atrás? O salmista, quando ele olhou o ímpio, ele viu destruição de cara? Não, ele viu um monte de coisa boa. Tanto que ele até quis copiar. Ele falou, quase copio. Mas o que estava em oculto que Deus revelou para ele? Ele falou assim, mas você está vendo ali algo que é passageiro e que acaba. Aquela não é a vida real. Aquilo ali, num sopro, se vai. A vida real só é possível no Senhor. Então, aqui as trevas não necessariamente é que o cara está perdido, não. Ele acha que está vivendo ele está de fato numa Matrix lá, tá vivendo uma realidade que ele acha que é real, ele acha que é possível, mas João está dizendo, ali não há vida. Porque a vida há em Cristo. Então a luz, nesse sentido aqui, é iluminação. A luz aqui é o conhecimento. A luz aqui é a iluminação do homem para que o homem enxergue. E essa iluminação, ela vem com revelação, com testemunho.
Eu vou dar uma pausa aqui para algum comentário, porque a gente vai falar já já agora do testemunho, né? Dessa luz. Essa luz, ela precisa ser testemunhada, testificada, precisa ser falada, né? É tipo assim, você está no mundo, lá tem uma luz piscando, as pessoas estão nas trevas, você fala, aponta lá, pessoal, ali é a luz, vamos para lá. Né? E o pessoal está lá nas trevas, não, mas não vejo luz. Cara, olha, foca o olho ali, ó, tá lá, vamos para lá. Essa luz é o testemunho que muitos de nós somos chamados para dar a respeito de Cristo, aquele que é o autor da vida. Algum comentário até aqui? Senão eu vou seguir, hein? Então, aí entra no verso 6 aqui, a gente está falando então dessa luz que precisa ser testemunhada, aí você vê que o autor, João, ele já vai trazer então mais um profeta, João Batista. Né? Aqui ele já está falando de João Batista, não está falando dele próprio. Então ele fala, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Então, o que João veio fazer? Apontar para os homens para essa iluminação, para essa luz que indica Jesus, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Então, qual era o propósito, né, de João? Testificar, testemunhar da luz para que esses homens que andavam nas trevas, que eles crescem na luz. Repara, eles ainda não haviam experimentado a vida, né? Mas se eles crescem na luz, né? O ato de crer na luz, e aqui é um ponto importante para a gente, né? Para ver que a luz não vem e ofusca o homem, né? A luz está lá e ela vai ofuscar se o homem assim olhar para ela. Então aqui João veio testificando da luz para que aqueles reconhecessem a luz. Mas o que acontece, né? João veio como testemunha, verso 7, veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Pois estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Olha que interessante, agora a gente tem aqui o Logos, o Criador, a palavra, a ideia, a realidade, a vida, tudo isso que a gente falou estava chegando ao mundo como luz. Olha que pensamento interessante, né? E aqui João vai responder também nessa fala vários pensamentos, não dá nem para dizer que são heréticos da época, mas correntes filosóficas que afastavam muitos dos cristãos da época, onde o Criador ou as coisas divinas, elas não se relacionavam com as coisas humanas. Né? E João aqui vai falar que essa luz, esse Logos, essa vida plena, ela estava chegando ao mundo. Até então, eles poderiam imaginar chegando ao mundo de que forma, né? Ia aparecer aqui no céu, enfim. Não estavam ainda imaginando que esse chegar ao mundo seria num ato como homem, né? Mas aí no verso 10, João agora cria, né, aquele que foi o conflito na cabeça daquelas pessoas e para a gente é poder de Deus, né? É o poder de Deus. Aquele que é a palavra. Então aí você tem que pegar, quando fala aquele que é a palavra, não é algo simples. Por isso que a gente investiu um tempo falando da palavra. Pensa, a palavra aqui é a única realidade possível de todas as coisas, onde há a vida plena, a criação de todas as coisas, o Criador, né, o único Deus, o Criador da criatura. Essa palavra tornou-se carne. Né? Então aqui, aquilo que João já tinha dito no início, que esse ser era pessoal, ele agora está dizendo, esse ser é pessoal e é como um de nós. Você pulou 10. Eu pulei o 10.
Não, aquele que é a palavra está no mundo. Estava no mundo. Ah, perdão, pulei. Pulei muito, né? Fui pro 14, perdão, pessoal. É o Covid. Foi o Covid. Aquele que é a palavra estava no mundo, mas aqui João já está falando, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Aqui já está falando, eu li o 14 aqui, mas eu podia ter lido o 14 mesmo assim, porque aqui João já está falando que estava no mundo. Então, aquele que é a palavra tornou-se carne e estava no mundo, estava entre nós. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. O mundo não reconheceu, por que João fala isso aqui, né? A gente tem aqui a figura de João Batista como um dos últimos profetas, né, se a gente pode chamar assim, lá do Velho Testamento, né, antes de Jesus. Ele ainda está ali profetizando a vinda do Messias. Mas antes de João, Deus enviou vários profetas que testificaram, que testemunharam, né, que proclamaram a vinda do Messias, a vinda da luz. Né? Tanto é que no livro de Hebreus que a gente leu, de novo, né, o autor começa dizendo: no passado Deus falou por muitas vezes em várias situações a respeito, né, do seu filho, e agora continua falando. Então, as pessoas no mundo, algumas pessoas no mundo, elas deveriam esperar a vinda do Messias. Era esperado. Mas o texto diz que o mundo não o reconheceu. Tá? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Todos não receberam? Não, nem todos, porque o texto continua dizendo: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ponto importante aqui, muito importante para a gente, é esse nascer de Deus. Tá? A gente tem que entender, quando João fala isso aqui, isso vai ser mais explorado na passagem com Nicodemos, né? Onde João vai explorar muito o nascer do Espírito, nascer de Deus. Esse ato de nascer de Deus, ele é imprescindível na vida do crente. Porque até então somos todos criaturas de Deus, mas não somos filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, né, o texto deixa claro aqui, né? A primeira coisa é, temos que crer no Filho. Porque todos aqueles que receberam o Filho e creram no seu nome, o Filho os introduz na família, como filhos de Deus. O Filho os introduz. É uma ação do Espírito Santo de Deus no Filho. Então é Cristo quem nos transforma como filhos de Deus, nos regenera. Então a regeneração do nosso coração, essa transformação do homem, é um processo que não acontece no homem, por isso que o texto deixa claro aqui, não é pela vontade da carne, não é pela vontade de homem algum, mas é uma ação de Deus. Esse nascer de Deus a gente pode entender da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus no coração do homem caído, quando esse se arrepende e confessa Cristo como Senhor. Naquele momento ali existe um novo nascimento. Existe aquilo que Nicodemos não vai entender e vai falar: mas como eu posso voltar de novo para a barriga da minha mãe, nascer de novo? Né? Cristo ali está pontuando de fato. Há um nascimento, sim, real, mas é um nascimento espiritual. Né? Esse seu espírito agora, ele é trazido, né? Ele é regenerado, você agora é nova criatura. A gente falou ali no verso 14, a palavra, e eu vou voltar aqui, né? Tudo aquilo que nós conhecemos se fez carne e viveu entre nós. A palavra grega aqui, para viver entre nós, aqui é a mesma palavra que é usada para tabernáculo, né? Aí faz uma referência lá ao Velho Testamento, quando Deus instrui, né, o povo para que fizesse o tabernáculo, para que ele habitasse. Né? Então aqui é a mesma coisa e tem dois sentidos muito interessantes aqui. Jesus aqui, nesse momento na história, é um tabernáculo físico, é um corpo, né,
E nesse corpo humano, 100% humano, há ali a palavra. Importância de novo a palavra. 100% Deus. Como pode? Não sei. Mas tá ali os dois. Então, 100% Deus habitando num tabernáculo humano, né? 100% humano. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus, Jesus, está habitando aonde? Entre nós, no meio do povo. Então, ele habitando nesse corpo humano temporal que ele teve ali, mas no meio do povo. E o texto dizia, ele viveu entre nós. E aí João vai falar, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João fala vimos a sua glória, João pode estar se referindo a alguns momentos que ele, João, presenciou junto com os discípulos, né? Ele pode estar falando dele, nós vimos a sua glória naquele momento histórico. Que momento é esse que João pode estar se referindo? Vários. A ascensão de Cristo, o momento da transfiguração, a própria multiplicação dos pães, eles viram essas coisas. Mas se a gente expandir essa glória, né, nós a vemos hoje. Né? Nós também vemos a glória de Cristo. Nós também podemos dizer, vimos a sua glória. De que forma nós vemos a glória de Cristo? Né? Quando nós vemos essa ação que a gente acabou de falar aqui dos nascidos, né, em Deus, né, essa regeneração que é feita por Cristo, né? Quando nós vemos aquelas pessoas lá, o cara que, poxa, era alcoólatra, a vida destruída, perdida, e você vê esse homem regenerado, transformado, né? Isso é a glória de Cristo. A glória de Cristo na vida do homem, a glória de Cristo na vida da sua igreja. Então, quando nós vemos essas ações, né, de Cristo, do poder de Deus no meio do homem, do povo, né, nós também podemos dizer que estamos vendo a glória, né, do unigênito vindo do Pai. E aí, de novo, ele vai fechar cheio de graça, ele vai falar que o primeiro momento em que ele vai trazer a graça, e a gente vai, de uma forma muito, como é que eu posso falar aqui, sublime, João vai falar da graça, porque, repara, ele está falando agora de Jesus, Deus, homem, né, que vai se entregar na cruz do Calvário pelas suas criaturas. Então é a sua graça, né, que vai alcançar cada um de nós, e João vai só dar uma passada de leve nisso aqui para encaixar, para falar da graça desse Salvador, desse Deus maravilhoso que deixa toda a sua glória, glória que é visível, glória que é percebida, né, para estar no meio do seu povo, né, e se entregar pelo seu povo. Coisa que para os gnósticos na época era impossível. Né? Não há mistura da santidade, da divindade com a nossa carne humana que é podre. De fato, a nossa carne humana é podre, de fato ela é caída, mas é a graça de Cristo que nos resgata. E João vai passar aqui nessa graça e vai completar cheio de verdade. Verdade aqui numa referência à única verdade, né? A realidade do Logos. Né? Não há nenhuma outra verdade a não ser essa. Então, cheio de graça, cheio de misericórdia para o seu povo, para com aqueles que o reconhecem, né? Reconhecem o seu nome, e ao mesmo tempo se apresentando como verdade. Então, esse início de João, que alguns teólogos entendem como um poema, como essa introdução ao Evangelho de João, porque logo na sequência ele vai falar agora do ministério de João Batista. Então ele vai falar como João Batista se reportava. Mas esse início do livro de João está dando como se fosse ele está resumindo, né,
a visão teológica dele a respeito de Cristo, definindo já toda a sua teologia ali na divindade de Jesus, na Trindade, né? Jesus, Deus Pai, Deus Filho. A gente não falou muito ainda aqui do Espírito Santo de Deus, mas vocês vão ver que aí no relato de Jesus com Nicodemos vai ficar claro a ação do Espírito Santo de Deus ali, como vento, né? Aquela simbologia. Então João já está botando aqui, logo no início do evangelho dele, muito da sua teologia, uma teologia muito focada, né, no Criador, mas ao mesmo tempo no Deus misericordioso, dono da verdade, da sua graça. Então João está aqui delineando esse evangelho para a gente ali. Então, para a gente, duas palavras que me ficaram muito para a gente refletir e queria que vocês pensassem sobre isso é a realidade da vida, né? A realidade como vivemos, porque isso muda a vida de cada um de nós. Estava conversando mais cedo também com o Biel, com a Gabi. Se você entende, né, que a realidade da vida, a vida plena, né, tá no seu trabalho, tá nos seus interesses, né, nas coisas que você gosta, são boas, são positivas. Deus nos fez diferentes, né, com aspirações, isso é tudo muito bom, mas essas coisas não são, no meu entendimento aqui do que João tá colocando, não são a verdade plena. Elas são talvez até um caminho, né, para que a gente possa explorar a verdade plena, que é Cristo, que é a caminhada com Cristo. Quando eu penso dessa forma, essas coisas elas têm uma relevância diferente, elas mudam. Então, o meu trabalho agora passa a ser algo que me permita, né, adorar o meu Senhor. A minha vida pessoal passa a ser algo que me permita adorar. Então, cada momento da minha vida plena é uma oportunidade para que eu adore a vida plena de fato, que é Cristo. É dessa forma que eu entendo, e João não está distante de Paulo, né? Quando Paulo vai falar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que Paulo vivia e entendia como vida plena era a vida que ele encontrava em Cristo, né? Era a vida que ele encontrava fazendo a vontade de Cristo. E a outra coisa importante, que talvez não caiba muito para a gente, porque nós a conhecemos, graças a Deus, porque a luz chegou para nós, mas a luz, como vocês viram aqui, não chegou, não que não chegou, mas não é observada por muitos que estão no mundo. E nós temos esse papel como testemunhas, né, dessa luz para que o mundo a compreenda. Mas sabendo que o mundo ainda não enxerga a luz, não compreende a luz, nós precisamos saber que o mundo enxerga várias realidades possíveis, né? E dentro dessas realidades, essas pessoas elas veem verdade. E de fato vão ver verdade. Elas não sabem que essas verdades são, na verdade, mentiras ou inverdades, que só existe uma verdade. Então, nós sabendo disso, a gente tem que tomar esse carinho, né, de apresentar a luz. Por isso que a palavra de Deus é sábia quando diz que é o Espírito Santo de Deus que convence ou que constrange o homem. Por quê? Porque é a própria luz de Cristo que constrange, não é o Demétrios falando, cara, olha, deixa eu te falar, essa vida completamente materialista, né? Você pensar que, putz, tudo é matéria e tal, pô, você passou do ponto, velho, desce daí. Não vai mudar nada, por quê? Porque vai ser uma briga de realidades. O cara fala, a tua realidade é uma realidade cristã, eu aceita a minha, e as duas são válidas. Bom, o que a gente tem que entender? Fala, cara, não, do ponto de vista filosófico é até válido, qualquer realidade é válida, mas do ponto de vista real, verdadeiro, daí a palavra verdadeiro, só existe uma realidade possível. Todo o resto é... Mas como é que essa pessoa que está dentro de uma realidade da qual ela julga ser verdade, ela vai sair daquela? Ela vai sair quando ela observar a luz. A luz é Cristo. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. É o nosso testemunho da luz que vai ajudar essa pessoa a enxergar a verdadeira vida. E é por isso, só para fechar agora, fechando mesmo, é por isso que a gente vê quando a pessoa descobre a luz e essa luz
que é Cristo, né, leva para a vida plena, a vida dessa pessoa, ela muda drasticamente. É por isso que a gente vê uma mudança de vida drástica. Por quê? Porque de fato muda todas as coisas. O referencial de vida muda completamente. E é por isso também que nós, como cristãos, precisamos ver que a nossa vida, se ela se amolda à vida das pessoas no mundo, tem algo muito errado na nossa caminhada. Porque se como cristãos a nossa vida não difere da vida que é vivida nas realidades apresentadas pelo mundo, é porque talvez a nossa realidade não tenha sido mudada completamente. E isso é um chamado para nós, entendeu? Há um peso. Estamos nós, de fato, né, na luz de Cristo, né, vivendo a realidade que Cristo nos apresenta. Né? A gente, voltando lá para o verso 20, e não foi só nesse aqui em João, a gente tem Jesus também falando, né? Quero que tenham vida e vida em abundância, mas no capítulo 20 de João, verso 30, ele diz lá, crendo, para que crendo vocês tenham vida em nome de Cristo. Então é isso o que eu tinha para hoje, para a gente refletir. Se vocês tiverem comentários, quem quiser falar. Paga não, hein? Não paga para falar não, hein? No versículo 13, quando ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo, né, habitou aí, tabernaculou. E é interessante porque nos faz lembrar do Antigo Testamento, onde Deus manifestou o desejo de habitar entre os homens, né? Deus sendo completo e satisfeito consigo mesmo, por causa do seu amor, ele queria habitar entre os homens, e o lugar que ele determinou no Antigo Testamento para essa habitação era o tabernáculo. Só que aquele lugar é um lugar muito limitado, como a gente estudou em Hebreus. Era, na verdade, um símbolo do verdadeiro tabernáculo. E aqui está o verdadeiro tabernáculo, né? Tanto que a palavra aqui está dizendo: o Verbo se fez carne e tabernaculou. O tabernáculo é como se o tabernáculo verdadeiro fosse estendido sobre nós agora de fato, né? Naquele tempo era uma sombra e agora em realidade esse tabernáculo foi estendido sobre nós. E é lindo a continuação do versículo também, porque fala que ele tabernaculou entre nós cheio de graça e verdade. Aquele tabernáculo era imperfeito porque ele não podia ser cheio de graça, cheio de verdade, porque se ele fosse cheio de verdade, ele destruiria o homem. Se Deus manifestasse ali a sua santidade, a sua justiça, o homem tinha que ser destruído por causa do pecado. Então tinha toda aquela sombra, todo aquele sacrifício, tudo isso apontando para esse ponto onde a graça e a verdade se encontram, porque agora a verdade plena, né? Não cheio no sentido de tendo muito, mas cheio no sentido de tendo tudo, né? Toda a verdade sobre quem Deus é, e tudo mais é relativo a isso, né? Quem nós somos, a gente só pode entender quem a gente é relativo a quem Deus é. Nossa identidade, ela está fixada em Deus, não tem nada existe senão relativo a Deus, né? Como o Demetrios já falou. Então ele é a plena verdade. Mas essa plena verdade agora ela não nos dissipa como aconteceria, né? A luz bater em nós, simplesmente revelar quem ele é, a santidade dele e quem nós somos, né? A nossa miséria, o nosso pecado, a gente ia na hora ser destruído. Mas essa verdade plena se manifesta também em plena graça, né? Ou seja, a vida dele, essa santidade intocável, manifesta entre nós com graça. Essa vida santa manifesta entre nós com graça, permitindo a nós um favor imerecido. E esse favor é estarmos na presença dele, é tocarmos nele. E a única maneira disso ser verdade é através da cruz, né? Não tem meio termo, não tem negociação. Deus não faz vista grossa, né?
A maneira como ele se manifestou, esse tabernáculo se manifestou entre nós com graça e verdade é através da sua obra na cruz, né? Através da sua obra na cruz, hoje a gente pode desfrutar da verdade através da sua graça. O versículo vai falar na sequência aí que dessa plenitude dele, nós temos recebido graça sobre graça. Uhum. Versículo 15, a gente deixei para o próximo, né? Vou conseguir entrar. Pessoal calado hoje. Fala aí, Lohane, falamos de duas palavras aí, você que gosta aí de grego, hebraico aí, ó. Zoe e logos, ó. Ah, essas palavras, quando você estava comentando, estava vindo na minha mente, eu estava pedindo aqui o discernimento do Senhor, porque marcou muito, né? A questão da palavra, da vida e da verdade. Um pouco mais para frente, no capítulo 8, não vou mencionar muito, mas eu creio que tem muito a ver com o que nós vimos hoje. No capítulo 8, versículo 31, o Senhor Jesus reforça que se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? E que ele ressalta essa perseverança, a importância da perseverança. E uma coisa que eu achei interessante no versículo 39 de João capítulo 8, porque aqui eles estão arguindo com Cristo que eles são descendência de Abraão, né? Mas se a gente voltar lá em Abraão, em Gênesis 15, Abraão vai falar para o Senhor, vai arguir com o Senhor, Senhor, não tem como eu ter filho, né? E depois o Senhor Deus vai mostrar para ele, vai falar para ele, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Mas antes disso, olha só, fala assim no capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Essa palavra aqui é a mesma palavra, no princípio era a palavra. Uhum. Então, é o próprio Senhor reforçando que é Ele, é por meio dele, né? E sobre a vida, para finalizar aqui o comentário, João capítulo 8, versículo 44, fala o seguinte: o Senhor, Jesus Cristo, fala para esses que estão falando para eles, nós somos descendência de Abraão, né? Então, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres, como se diz, a gente já é, né? E ele fala assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então, homicida é aquele que não tem vida, né? Não quer a vida. O que é um homicida? É o que não quer a vida, o que nega essa vida que o irmão Regis comentou, que o irmão Damedes também comentou, e não se firmou na verdade. Então, ele foi homicida, não se firmou na verdade, que tem aí no versículo 14, que ele, graça e verdade completa, porque não há verdade nele. Profere mentira. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. O Isaac comentou aqui conosco essa semana sobre o falar, né? Então, como nós temos que estar atentos no falar, principalmente no falar o que é próprio, né, da gente. Quanto temos que ter cuidado, porque quem segue esse caminho fala o que acha. Às vezes a gente só quer dar uma opinião, não é verdade? E o quão perigoso é isso? Quão perigoso é dar uma opinião sobre alguém? Quão perigoso é dar opinião sobre algo que o Senhor não está confirmando, né? Então, sobre essa questão da vida, chamou muita atenção que o diabo, ele foi homicida, ele não aceitou a vida, né? E a pergunta é para nós, né, nessa noite, onde estamos firmando
e se estamos aceitando essa vida e essa palavra, e se temos a fé, né, no nosso pai Abraão, porque somos filhos dele, né? Então, gostaria de deixar esse comentário aí, para a meditação dos irmãos. Amém. Eu acho muito importante a maneira como ele faz a associação das palavras aí. Que ele fala de vida, ele fala de luz, fala de verdade e fala de graça. Então, a vida, o Senhor é a vida, mas como que a gente tem essa vida? Como que a gente pode experimentar essa vida? Como que essa vida pode ser manifestada através de nós? É com a graça é o veículo dessa vida. E a verdade é a mesma coisa da luz. A luz, para um cego, de que adianta? Ele não consegue ver. Agora, a luz se manifesta para nós através da verdade, né? O que ilumina, igual o Salmo 119 fala, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E a palavra é o Senhor, né? A gente volta sempre no mesmo ponto. Mas eu estou falando que ele aponta aqui para os veículos que o homem apropria aquilo que Deus está oferecendo, a sua vida, né, e a sua luz. O homem poder ver é através da palavra. Então isso é muito prático para nós. Se o homem recusa a palavra de Deus, o conhecimento de Deus na palavra, a leitura da Bíblia, a meditação na Bíblia, ele está recusando a luz de Deus, porque não tem como achar luz em outro lugar. E a mesma coisa a vida do Senhor, ela não é manifestada, ela é suprimida, ela é sufocada em nós, se nós não usamos a graça do Senhor, né? Como a palavra nos exorta para nós não fazermos a graça do Senhor vã. Ou seja, todas as oportunidades que o Senhor nos dá de obedecermos a Ele, de servirmos a Ele, ao mesmo tempo que Ele está nos convidando, Ele está oferecendo graça para nós. A cada manhã, né? Quando Ele nos chama para orarmos, quando Ele nos chama para nós trazermos o nosso pensamento cativo a Ele, né? Porque a nossa mente quer divagar em coisas que não agradam o Senhor, planos para essa vida, ganância e várias coisas a nossa mente quer divagar, né? Como se fosse um polvo tentando agarrar em vários lugares. E a bendita voz do Espírito Santo nos chama, né? Para meditarmos no nosso amado, pensarmos na palavra. Aí a graça é oferecida. Se a gente recusa, a gente não está desfrutando da vida do nosso Senhor. Essa vida não está sendo edificada em nós, né? Continuamos sem ser mudado de vasilhas, né? Como a palavra fala. Então é muito prático isso que a Lorraine estava falando nesse final, né? A maneira como o homem, como nós, não recusamos o Senhor é aproveitando a sua graça e a sua palavra. Eu queria falar uma coisa, eu estava procurando aqui. Eu tenho um dos livros da Bíblia que eu gosto muito, que é o livro de Provérbios. E enquanto você estava falando no livro de João, eu achei muito interessante quanto que a Bíblia ela é toda conectada, né? E tem em João 8, versículo 12, Provérbios 8, versículo 12 fala: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho um conhecimento que vem do bom senso. E o livro de Provérbios todo fala sobre o que é a sabedoria, sobre o que é o sábio, o que é o tolo. E aí, mais para baixo, no versículo 22, ainda falando sobre a sabedoria, fala o seguinte: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando ainda não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. E aí ele vai falando tudo que foi realizado desde a criação, né? E se a gente for, eu pelo menos penso que quando a gente fala que a palavra se tornou o verbo, né, que a palavra se fez entre nós, eu penso também que a sabedoria para mim, e fala aqui também no livro de Provérbios, que através do conhecimento e da sabedoria nós conhecemos ao Pai. E quem que é ele que está ali no relacionado no meio de tudo isso? Que é Cristo, né? Ele veio como exemplo de tudo que é bom e agradável a Deus, de todo conhecimento e como aplicar todo esse conhecimento
tudo que fala aqui, né? E ele estava desde o início e ele viu tudo. E eu acho isso um negócio tão perfeito, sabe? Ver como todos os livros da Bíblia, eles carregam essas pequenas conexões e é engraçado quando as outras pessoas estão falando, igual você falando sobre isso hoje, e, e me fez pensar nisso, nessa palavra, de que ele é a nossa sabedoria, é a nossa fonte de tudo, né? E ele veio aqui e mostrou para, ó, é assim que faz, tá bom? Siga o meu exemplo. Você tem alguma dúvida, né? E a vigilância também a vigilância de não colocar 1 Coríntios 3, né? A gente meditou também essa semana aqui. Diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Que ninguém substitua, que ninguém troque, né? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. É esse, né? Eu posso fazer um comentário rapidinho sobre o versículo 7? À Claro. vontade. Ok. Me chamou muita atenção, assim, eu ouvi, né, agora que vocês falaram, todos, assim, e eu estava pensando, falo ou não falo, né? Mas eu até escrevi aqui, então eu tenho que falar. O versículo 7 diz assim: Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E me vem em mente, assim, nossa, Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso com todos nós, semos cristãos ou não, né? Porque, assim, Deus, João está falando para os gentios, então Deus é misericordioso também com as pessoas que não acreditam nele, na verdade, né? E, assim, eu queria falar sobre a misericórdia de Deus para conosco, para com todas as suas criaturas, e se Deus é misericordioso com as suas criaturas, imagina o quão misericordioso ele não é com a gente, né? Com os seus filhos, com os seus servos que tentam, né? Pela sua misericórdia mesmo, a gente tenta seguir os caminhos de Deus, né? E assim, o que eu achei mais interessante, que me veio assim na hora em mente, é que Deus, ele sempre faz com que a gente faça parte do seu plano. Deus, ele nunca deixa a gente no escuro. Deus, ele nunca deixa a gente sem saber o que vai acontecer. Porque está dizendo aqui, este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Deus, ele sempre nos mostra o que ele quer fazer. Ele não precisa mostrar, mas eu tenho certeza absoluta que antes de um plano, se a gente estiver fazendo plano, Deus vai te mostrar, ó, você vai por esse caminho, vai por outro. Então, assim, eu vi esse versículo agora como uma parte bem presente, assim, nas nossas vidas hoje em dia, né? Deus, ele falou com as pessoas antigamente, né? Falou com os gentios através do João Batista, né? E fala com a gente através dos evangelhos, e falou com as pessoas através do evangelho, mas hoje ele fala muito mais com a gente só precisa ouvir mais, né? E assim, assim como Deus quer que a gente faça parte dos planos dele, a gente precisa também colocar Deus nos nossos planos, né? Que às vezes a gente faz os planos e fala assim, e aí, Deus, tá certo, né? Mas às vezes Deus fala, minha filha, você já resolveu, você não me perguntou, né? Então, assim, eu queria deixar assim primeiro para minha meditação, e também para dos irmãos, se os irmãos aceitarem, que a gente tem que realmente ouvir, né? Ouvir Deus e ver quais são os testemunhos que Deus está nos trazendo para que a gente creia no que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? Porque eu creio sim que Deus, ele fala conosco antes de fazer qualquer plano para a gente. É isso. Obrigada. Amém. Amém. Hoje foi bom. Teve bastante fala. Vai ver porque a gente falou da palavra, né? Aí o pessoal tá falando, né? Brincadeira boa.
Mas acho que tem muita coisa que a gente pode ainda explorar nesse texto. A questão do testemunho, que é citado aqui, é um parênteses, né? João abre um parênteses para falar de João Batista ali, por quê? Porque, de fato, é esse entendimento que nós temos que ter de que o testemunho é necessário, né? A pregação, o Regis falou muito bem, a palavra de Deus é a luz, né? Mas a gente precisa pregar essa palavra para as pessoas. Tem muita gente que não quer ouvir, tem muita gente que não sabe nem. A gente falou isso semana passada, né? Você quando alguém pergunta, né, um não cristão, poxa, eu queria começar a estudar a Bíblia, por onde se começa? A gente sempre orienta, poxa, pega o livro de João para estudar, né? É, então, a importância do testemunho, a importância das testemunhas, né? João Batista, depois a gente vai continuar o estudo no livro, vocês vão ver o comportamento de João Batista, que é fabuloso, né? Um homem que de fato serve a Deus, né? Assim como vários outros, Paulo. Mas a gente fala pouco, né? Porque João Batista não escreveu livros, né? Mas você vê pela vida que ele tem, aquela fala dele, é importante que ele cresça e que eu diminua, ou que a alegria do amigo do noivo é quando o noivo está feliz. Cara, são falas que você vê alguém que é amigo de Deus, né? Alguém que me lembra muito Moisés, que era um amigo de Deus, né? Então, e dentro dessa amizade, desse amor por Deus, nasce o amor pelo perdido, né? Para você testemunhar, para você caminhar junto. Então, esse ponto aqui nessa passagem, tem a questão que a gente falou aqui da graça, da verdade. A gente acha que vai ter uma jornada muito linda pelo Evangelho de João, porque, como eu falei, né, no capítulo 1, primeiro sinal, a gente vai falar sobre os sinais, né, desse Evangelho, a gente vai falar sobre os encontros, a gente vai começar a estudar agora alguns encontros, mas o primeiro sinal é um casamento. E eu tenho uma perspectiva do casamento para vocês, que ali a gente geralmente vê a perspectiva do casamento, daquele casamento terreno ali, que estava acontecendo, né? Mas naquele momento ali tinha uma outra proposta de casamento. Ali você tinha um outro noivo, o noivo supremo, Cristo, né? Numa festa de casamento, mostrando a glória dele, né? Para sua noiva, né? Porque foi naquele primeiro sinal que os seus discípulos creram, né? E os discípulos de Jesus são a igreja, né? São a noiva, nós somos a noiva. Então, ali começa um outro casamento mais maravilhoso, do qual a festa, né, já está programada. Então, esse livro de João ele tem muita simbologia que mostra o quanto esse Deus ele é um Deus presente, como a irmã estava falando, não? Um Deus presente na vida do homem e por sua própria vontade, como o Regis falou mais cedo, né? Ele escolhe esse verbo tabernacular, que para a gente é difícil, né? Porque é uma coisa muito judaica, mas ele escolhe acampar, estar junto, né? Viver no nosso meio. É uma coisa é, é uma coisa constrangedora, né? Porque imagina, nenhum de nós aqui se chega, e olha que a gente talvez não sejamos aqui pessoas, enfim, mas chega a rainha da Inglaterra, fala, não, eu vou dormir na sua casa. Você fica chocada, como assim a rainha vai dormir na minha casa? Não tem condições isso, né? E a gente está falando do Criador, né? Que escolhe viver no meio dos homens, né? Então, de fato, é algo que a gente vai explorar no livro de João, essa beleza, né, que é caminhar com Cristo. E nessa caminhada, se nós formos firmes, como a Lohane colocou, se nós perseverarmos em tudo aquilo que a gente vai observar e ver, a gente pode encontrar vida, né? Vida no sentido da palavra vida que nós estudamos hoje, que não é só vida, não é vida aqui, né? A vida plena, vida
que só existe em Cristo, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma sexta-feira na paz do Senhor, que a gente possa ainda refletir nessa vida maravilhosa que nós temos com Cristo. Só o fato de sermos resgatados, né, de sermos encontrados por Ele, de estarmos aqui hoje para poder contemplar a palavra, já é um privilégio, onde nós temos que dar graças a Deus por isso, e que a gente possa compreender também toda a dimensão do que Cristo tem feito, fez e ainda faz por nós, porque é nessa dimensão que a gente vê exatamente a grandiosidade desse Deus, né? Muitas vezes a gente toma na cruz como algo muito histórico e simples, ou o Criador como algo, tudo bem. Não, não é tudo bem. É algo muito grandioso, do qual nós deveríamos ter um orgulho imenso do Deus que nós temos. E isso muda a nossa vida. Né? Aquela canção, se vocês puderem ouvir depois, queria que o Isaac cantasse com essa voz aí. Mas hoje não dá, né, Isaac? Não dá para mandar em Nós preparamos no início, era a palavra. Eu acho que é relacionado com... Então manda ver. Falamos. A gente só vai mudar de quarto, que a Mari está assistindo no outro quarto, a gente vai se juntar a ela, tá? Espera aí, 1 minuto. Não, vai lá. A tosse bateu forte aqui agora. Tô mudo não, bebê. Vou deixar o Jeff Té vai fazer um tenor agora pra gente. Né, Jeff Té? Manda aquela da bandinha lá do quartel, Jeff Té. É difícil de cantar, hein? Isso, Olha, Se eu começar a cantar, o pessoal já sai tudo na hora. meu esposo tem muitos talentos, mas cantar não é um deles. Vai cantar muito no céu. Tocar, ele toca muito bem, mas cantar... Mas nunca vimos tocar, viu, Jefté? Nunca tivemos o privilégio de vê-lo tocar. Tá aí uma coisa que nós temos pensado nos últimos dias. Planos para esse ano. Quem sabe esse Quem ano sabe? eu consiga voltar a tocar de novo. Vamos ver, né, Jefté? Como é que tá esse instrumento lá? Tá guardado lá no Keller, lá? Não, nós não trouxemos, não. nós não trouxemos. Não trouxe? Não. Então, esse é um problema. Tem que arrumar um outro aqui, né? Mas eles estão sendo utilizados lá na igreja no Brasil. Ah, que bom. Parados. Essa é a preocupação. Vou poupar vocês aqui um pouquinho da tosse, Demetrios. O louvor chama Quão Lindo Esse Nome É. Para quem quiser acompanhar, abrir aí. Acho que é só. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar.
Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Você complementou, Lô. Mari? Mais um olá. A Mari nem deu tempo de comentar que ela estava vendo, procurando as coisas. Beijinho, Mari. É isso aí, pessoal. Vamos orar para encerrar e depois a gente tem tempo para se despedir. Vamos orar então. Deus amado, nós queremos te agradecer com nossos corações alegres, Pai, porque apesar das dificuldades lá fora, nós estamos aqui na tua presença. E nós sentimos, Pai, que tu tens cuidado de nós. Obrigado por cada uma das famílias que aqui está. Obrigado pela saúde de cada um deles, Pai. Mas, acima de tudo, obrigado por trazê-los juntos, Pai, como igreja, para te glorificar, para te exaltar, Senhor, porque Tu és o propósito das nossas vidas, Pai. Não há outro caminho, não há outro propósito pelo qual devamos viver, a não ser, Pai, te render glórias por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Pai, as nossas ofensas, os pecados que cometemos, Pai, constantemente. Que as Tuas misericórdias nos alcancem a cada dia e que nós possamos crescer em maturidade, em caminhada contigo, Senhor. E que nesse relacionamento, Pai, o Senhor possa considerar as nossas vidas para alcançar os nossos irmãos que estão perdidos nesse mundo. Senhor, usa cada um de nós segundo a Tua boa vontade.
Dê-nos uma semana, Pai, para a honra e glória do Teu nome, que possamos ser sal e luz, Pai, que possamos ser caminho para aqueles que estão à Tua procura, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos, confiantes, Pai, que Tu és um Deus presente. Amém. Amém. Boa noite, galerinha. Beijo Rô, grande. vi que você entrou no finalzinho, mas que bom que você conseguiu entrar, viu, minha irmã? Verdade, a Jaque também ainda tá aí, não falei com a Jaque. Tá aí ainda, não? Acho que A não, Jaque. acho que caiu, a Iva caiu também. Iva caiu também, Felipe tá ali também segurando, né, Filipão? Coraçãozinho para você também, Rô. Um bom final de semana para todos, que Deus abençoe. Francine, boa noite para você, seja bem-vinda, venha sempre. Francilis, né? Francilis. Francine? Francine. Não, Francine. Francine. Ah, Francine. É. Muito Seja obrigada. bem-vinda, volte quando quiser, viu? Obrigada. Sexta-feira, se Deus quiser, estamos juntos. Se Deus Amém. quiser. Se Deus quiser. Andressa também, volte quando quiser. Jeff Terra. Essa já é nossa. Semana que vem a gente vai manter o online, tá? E em fevereiro a gente tá ainda pedindo Daqui a pouco resposta do Senhor. tá todo mundo com Covid aí, a gente pode juntar de novo, né? Que aí não tem, é a festa do Covid. Né? Que isso, irmão? Mas você sabe que o pessoal estava colocando, né, na coluna de que não é mais se vai ter, é quando vai ter, né? Eles fizeram esse comentário por conta né? Não é a pergunta certa, não é mais se vai ter, mas é quando, né? Mas é o Senhor que dá a resposta final na vida de cada pessoa, a gente sabe, né? Quem tem que passar por cada coisa e quem tem que desenvolver cada resposta imunológica é o Senhor quem sabe, os porquês Ele também sabe, né? Foi uma semana difícil aqui, mas hoje eu vejo a bênção que foi essa semana, gente, em casa, como o Senhor trabalhou, como o Senhor usou esse momento e... Como você disse semana passada, louvado seja Deus em todas as circunstâncias, né, Lohane? Aqui também. Dando mesmo respiro. Aí Jesus falou assim, deixa eu providenciar. Ele mesmo é o fôlego de vida, né? Foi ele que soprou o fôlego, né? Então não tem por que preocupar. Se ele deixou isso acontecer, a quarentena é muito pequena, essa palavra, para o que ele quer fazer, né? A quarentena é o que a gente faz, o que ele quer fazer muito além da quarentena, né? Então, louvado seja o Senhor por esse tempo com as nossas famílias, né? Fechados, ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe por quê, exatamente. O Regis dormiu? Boa noite, pessoal. Paz e bem. Boa noite. Boa noite, Francine. Boa Tchau. noite. Tchau, gente. Tchau. Saudades. O Senhor também, igreja. Tchau. Deus abençoe. Amém. E perdoe o atraso. Tá Perdoe o perdoado, atraso. né? Semana que Importante. vem eu juro que eu vou chegar na hora certa, tá bom? Tá bom, minha irmã. Final de semana abençoado a todos. Pra Amém. vocês. Tchau. Deus. Tchau, gente. Amém. Tchau, Dani. Tchau, Titi.